Já deu aí um tempinho para todo mundo entrar, vamos retomar da onde a gente parou, mas o Paulo quer fazer uma pergunta antes. Voltando um pouquinho, professor, ao parágrafo primeiro, quando diz que a boa conduta ela deve ser comprovada pelo diretor do estabelecimento. Se eu, por algum motivo, for desafeto supondo, né, que eu seja detento e seja desafeto desse diretor, ele pode barrar, ou melhor, a pergunta é, existe outra instância acima dele que possa verificar isso? Ele possa atestar que você não tem bom comportamento carcerário, você vai ter que praticar uma falta grave. E essa falta grave ela é apurada em processo administrativo. Esse processo você tem amplitude de defesa, exercício de contraditório, e você vai ter que, de certa forma, aí, caracterizar ou fazer uma prova de que, aspas, você é perseguido ali, de que estão querendo prejudicar a sua execução de pena. Esse ato de você atestar um bom ou uma boa conduta carcerária sem nenhum tipo de prova nesse sentido, não vai haver. Porque vai ter que constar do boletim informativo o que a gente chama de BIM, boletim informativo, que você não teve uma boa conduta carcerária. Por quê? Porque você teve uma falta grave no processo tal. Tem todo ali um histórico no sentido de comprovar isso. Ele falar não vai progredir porque você não tem boa conduta carcerária, ele até pode fazer isso, mas ele tem que colocar no boletim. Onde está essa má conduta carcerária? Aqui, ó, tá no histórico, e assim vai. E se isso for uma questão sei lá, uma questão pessoal, vamos dizer assim, isso tem que estar constatado e é claro que não vai se colocar nessa posição. Mas quem vai determinar efetivamente é o boletim carcerário. É o boletim informativo. Informativo, aliás. Tá. Obrigado, Paulo, professor. Se é uma questão pessoal, Paulo, é por óbvio. De certa forma, o cara não vai colocar isso no papel, né? Sim. Ele vai tomar algum tipo de atitude pessoal e vai implementar isso. Ninguém vai colocar no boletim informativo que, sei lá, restringiu a liberdade do cara, deixou o cara no castigo, no seguro, em isolamento celular é de célula aqui, sem uma fundamentação específica. O cara é funcionário público, pode eventualmente até responder por abuso de autoridade, precisaria ver os tipos penais do abuso de autoridade, mas pode até responder por abuso de autoridade. Assim, ok, professor, obrigado. Meio, não vou dizer improvável, mas o que eu quero dizer assim, o cara tá cheio de coisa lá para cuidar, né? O cara vai ficar correndo atrás de preso, querendo perseguir preso, sabe? A partir de um princípio de boa fé das pessoas, sabe? Vamos acreditar nisso. Eu acho que tem que partir do princípio, né? Uma ideia de boa fé. É muito comum aí no nosso meio, né? O professor está me perseguindo, né? O professor fica de campana na porta da tua casa, de tocar ninja, né? Tá cheio de coisa para fazer, gente. Perseguir aluno. Mas perseguir o dinheiro, sei lá, perseguir tem coisa mais interessante para perseguir, né? Tá? Então, é isso, Paulo. Eu estava no parágrafo 5º, eu vou para o parágrafo 6º, que é uma introdução que foi feita que basicamente reflete o que a jurisprudência já vinha dizendo. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Desculpa. Novamente. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Trocando em miúdos, você tinha lá cumprido um tanto de pena, um tanto. Desculpa, gente. Um tanto de pena. Você cometeu a falta grave, interrompe. E a partir da caracterização da falta grave, esse lapso tem que ser contado novamente. Então, sei lá, você tinha cumprido, sei lá,
vou falar em meses, fica mais fácil. Você tinha cumprido lá 3 meses, caracterizou a falta grave, interrompe, zera a contagem para um novo período. É claro que 3 meses de pena é pena cumprida, tanto é que fala aqui, o novo período, a contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Esse requisito objetivo é o lapso de tempo que a pessoa tem para cumprir. Então, quando ele pratica a falta grave, zera a contagem do tempo. Então, ele tinha 3 meses. Vamos falar só em números. Ele tinha 3 meses. Ele precisava de mais 7 meses para poder pedir o regime de cumprimento de pena. Então, ele tinha que cumprir 10 meses. Ele tomou a falta grave, foi caracterizada, interrompeu. Então, ele vai ter que agora, com base no saldo remanescente, cumprir, vou pegar a regra antiga, mais um sexto para pedir o benefício. Mas aquela pena é pena extinta, é pena cumprida, obviamente. Ele não perdeu esse tempo a título de cumprimento de pena. Então, isso era uma questão que na jurisprudência já se entendia a respeito disso, né? Cometeu falta grave, interrompe a contagem. E aí ele tem que novamente obter aquele período, considerando o saldo remanescente. Tudo bem isso? Professor, posso fazer uma pergunta Quem pergunta? a esse respeito? William, William, por favor. vamos lá. Mas eu vou contar esse período, esse novo período, a partir do apontamento da falta ou depois que eu já tive o direito ao contraditório e já fiz todo tipo de contestação daquele apontamento? A partir do momento que ela é homologada, a partir do momento que ela é caracterizada pelo juiz da vara das execuções. Ah, tá certo. Me parece Obrigado. que essa é a ideia mais propícia. Tá? Porque é feito um processo, é caracterizado, falta grave e tal, e você manda para o juiz das execuções para ele homologar. Tá ok. Obrigado. Ah, não, gente. Posso ir adiante? Sim ou não, gente, por favor? Vamos lá. Essas são as observações aí relacionadas à questão do cumprimento de pena, tá? Eu vou aqui fazer uma observaçãozinha, ainda que sucinta, em relação àquilo que se chama de regime disciplinar diferenciado, que também é conhecido como RDD. O regime disciplinar diferenciado, e é importante que vocês tenham isso, ele está previsto na Lei de Execução Penal, e ele está previsto ali na Lei de Execução Penal a partir do artigo 52. Mas o que a gente precisa pôr em destaque aqui é o seguinte: o regime disciplinar diferenciado, pode ver, ele está no artigo 52, dentro da subseção das faltas disciplinares, e essa subseção ela faz parte de uma seção da Lei de Execução Penal, olha lá para o artigo 44, de uma seção que fala da disciplina. Então, quando eu falo de RDD, de regime, ao nome, atentem para o nome, regime disciplinar diferenciado. Quando eu falo de RDD, eu não estou falando de um dos regimes de cumprimento de pena. Quando eu falo de RDD, eu não estou falando de semiaberto, aberto. Todo RDD é um regime fechado, só que com regras disciplinares mais estreitas, mais estranguladas, mais rígidas efetivamente. Então, o regime disciplinar diferenciado, ele é, na verdade, um regime de disciplina interna do presídio, e não um regime de cumprimento de pena. E vamos lá. No artigo 52, o que nós temos ali? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, então são as duas coisas, é um crime doloso e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, uma primeira hipótese para a aplicação do regime disciplinar diferenciado, tá bom, Gracie, já repito.
uma das hipóteses para submeter a pessoa ao regime disciplinar diferenciado é a prática de crime doloso e ocasionar a subversão, o tumulto, enfim, uma bagunça generalizada à ordem prisional. Então, Gracie, presta atenção, o regime disciplinar diferenciado, ele não é regime de cumprimento de pena. Quais são os regimes de cumprimento de pena? Fechado, semiaberto e aberto. E cada desses regimes, ele possui, ou eles possuem, regras de disciplina. A pessoa que está submetida a um regime fechado, ele tem que observar certas regras, certas posturas de conduta lá dentro. Se referir ou se tratar as pessoas com educação e tal, são regras de convívio dentro do sistema prisional. Regras que são impostas pela administração penitenciária. As pessoas que estão submetidas ao chamado RDD, elas não estão num regime de cumprimento de pena diferenciado. Toda pessoa que está no RDD, ela está num regime que se chama fechado. Só que é um regime fechado cujas regras efetivamente são mais intensas, são mais recrudescidas. O que vale a dizer? Tentar fazer aqui uma analogia, vai. Não que vocês cumpram pena, pelo amor de Deus, mas é todo mundo que assiste, todo mundo que frequenta a aula de direito penal, ou todos os meus alunos estão ali assistindo a aula de direito penal. Só que eu posso pegar ali uma turma, por exemplo, mais bagunceira e colocar a eles um regime diferenciado durante a aula. Então, sei lá, é só para ilustrar. Vocês aqui, da fileira tal, que fazem bagunça, vocês não vão mais fazer pergunta, vocês têm que anotar toda a aula e me entregar essa aula anotada no final. Tá todo mundo assistindo aula? Tá todo mundo assistindo aula. Só que essa fileira dos bagunceiros está num regime de, aspas, cumprimento de assistir a aula, ou enfim, um regime de assistir a aula que é diferenciado. Eles têm regras mais restritas. Então, o cara precisa ficar em silêncio, precisa anotar tudo que eu falei e no final da aula ele me entrega aquele fichamento, aquela anotação que ele fez. Aí os outros assistem aula. Assistem aula, fazem perguntas, não que eles não possam fazer perguntas, mas enfim, os outros assistem aula, fazem as suas perguntas, entram e saem a hora que quiserem da sala. Aí vocês aqui da fileira da bagunça, vocês têm que assistir a aula em silêncio, anotar tudo que eu estou falando, me entregar o que eu falei durante a aula e não podem sair para ir no banheiro. Todo mundo está assistindo aula, só que alguns com uma regra um pouco mais rígida. Não sei se esclareci, Grace, a sua pergunta, por favor. Esperar só para a Grace. Grace está aí ainda? Tá. Entendeu, Grace? Ótimo, obrigado, viu, pela pergunta. Então, assim, tá todo mundo cumprindo pena no fechado. A ideia é essa. Como fiz essa comparação agora. Tá todo mundo assistindo aula. Só que alguns que estão assistindo aula, alguns que estão no regime fechado, eles vão para uma regra de disciplina mais destacada, intensa. Ok isso, gente? Por favor. Tá. Posso ir adiante? Espera um pouquinho só, gente. Tá. Professor, se possível, eu gostaria que o senhor recapitulasse quais os artigos que nós estamos vendo, porque eu me perdi um pouco, se possível. Agora, nós estamos no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Mas você quer que eu repita todos que já foram falados ou onde a gente está só esse momento da aula? Isso, todos, porque a gente fizemos o 112, né? Aí depois eu
Me perdi nos outros. 112 e todos os incisos e todos os parágrafos. Isso. E agora nós estamos no 58. Isso, Ah, 52. então tá certo. Isso mesmo. Tá. Você não se perdeu, não, tá? Tá correto. Tá? Então, para que a gente possa aqui avançar e arrematar esse nosso encontro de hoje, o regime disciplinar de disciplina, o chamado RDD, é um regime disciplinar diferenciado. É um regime fechado, Grace, com regras mais restritas. Tá? E aí eu estava dizendo, você pratica uma... Essa falta grave ocasiona, ela efetivamente tumultua a ordem pública, perdão, a ordem prisional. Espera um pouquinho só, gente. Você submete efetivamente aí, ou compromete essa ordem prisional. Gente, um momentinho. Maria? Eu? Maria? Oi. O professor já vai voltar. Depois eu falo contigo. Tá bom. Ah, ia falar mal do professor, né, pelas costas. Não, eu ia falar dos outros artigos que a gente comentou. Tá bom. Então, vamos lá, para a gente poder... Desculpa, gente, eu estava esperando uma ligação e é um pouco urgente. Então, assim, a gente estava falando, essa prática de falta grave, ela efetivamente compromete a ordem prisional e ele fica submetido aí, o quê? Ao regime disciplinar diferenciado, que tem ali as seguintes características, as seguintes circunstâncias efetivamente gravosas. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Aqui você teve uma modificação, porque antes falava-se numa... Como é que se diz? Em 1/6, falava-se em 1/6 da pena. Agora fala-se em 2 anos, sem prejuízo de repetição da nova sanção por nova falta grave. Não está ouvindo, Almerindo? Deu uma balançada aí no sinal, mas, de novo, não sabe se... Eu vou repetir. Melhorou, Almerindo? Está ouvindo? Almerindo? Mas a tela dele ficou parada agora. O Almerindo congelou. Eu acho que congelou, né? Para cá tá okay. Voltou melhor? Melhorou, Almerindo? Tá com delay aí, não está ouvindo. Deve ser aqui. Se todos estão ouvindo, então o problema deve ser meu. A tua imagem deu uma congelada, mas eu volto um pouquinho. Então, a gente está falando do RDD, e quando você é inserido no RDD, uma das primeiras consequências da sua inclusão no RDD é que a sua inclusão no RDD vai durar por 2 anos. Dele que está travando. A inclusão no RDD dura 2 anos. E esse tempo de 2 anos pode ser prorrogado agora por mais 2 anos, desde que ocorra uma nova falta grave. Eu estou no inciso 1º do artigo 52. Então, a modificação aqui é no sentido porque antes, salvo engano, falava-se numa inclusão no RDD por 1/6 da pena, ou o tempo correspondente a 1/6 da pena. Depois vem recolhimento em cela individual, aqui não tem muito o que comentar. Visitas quinzenais de 2 pessoas por mês a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiros, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Então, quer dizer, as visitas que a pessoa recebe no RDD só podem ser, em princípio, por familiares. Por quê? Pode perceber que mais adiante fala-se e a passagem de objetos por pessoa da família. Ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente. Então, o terceiro
autorizado judicialmente é alguém que não seja da família, excetuando-se, por óbvio, o advogado. Inciso 4º, direito do preso à saída da cela 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 pessoas, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Aqui eu tenho não é receio, mas assim, não sei te dizer, Rafael, como é que eu vou adjetivar isso. Tudo bem, você coloca pessoas que não sejam do mesmo grupo criminoso, até para eles não tramarem efetivamente aí novas empreitadas criminosas. Mas ao colocar pessoas de grupos diferentes, eu não sei até quando ou até onde você vai fomentar aí uma certa troca de know-how entre essas pessoas que estão presas, né? Não sei até onde você vai aí, de certa maneira, também fomentar aí a joint venture, a fusão de grupos criminosos, né? Se você pegar aí do ponto de vista histórico, quando você começa a mandar pessoas de uma organização criminosa aqui, aquela mais conhecida no estado de São Paulo, outros presídios, eles começam o quê? A fixar obstáculos, fixar ali as suas garras nesse novo território e construir ali novas alianças ou até mesmo implementam a sua organização naquele estado. Mas não sei te dizer assim, sinceramente, se é algo ou é essa tônica efetivamente, tá? Só uma inquietação minha. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos sem essa autorização judicial. Então, você tem esse rigor mais intenso, você não tem contato físico, praticamente, no RDD. Fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Algo que não havia também, né? Todos os parágrafos, não, os dois não, perdão. O 5º, que eu li, da monitorada, a fiscalização de conteúdo de correspondência, e o 7º, todos eles foram acrescentados, tá? No parágrafo 1º, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, e aí vem as condições para que se apliquem a essas pessoas do parágrafo 1º. Inciso 1, apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal. 2, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Aí, Gracie, veja só, né? Como as pessoas que estão ainda respondendo criminalmente, presas, obviamente, têm direito, ou elas se submetem a toda a disciplina efetiva da 7.210, tem que tomar um pouco de cuidado do cara falar assim, eu sou o organizador enfim, dessa milícia, dessa organização criminosa. Vai saber se essa declaração aqui não coloca ele no RDD. Você falou assim, assume que é o chefe para ter aquele benefício. Tudo bem, se assume que é o chefe, vai ter um benefício, sim. Mas essa sua assunção de comando de uma organização criminosa pode te colocar no RDD. Por isso que eu até me posicionei, eu tentei explicar de forma, não sou o chefe, mas se fosse, seria o organizador, né? E não assumir, bater no peito e falar, não, sou eu que efetivamente organizo toda a questão, tá? Parágrafo 2º, existindo indícios de que o preso exerce liderança de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, da federação. Regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Aliás, as regras para o estabelecimento prisional são mais rígidas do que o próprio RD. Tá? Mas, em linhas gerais, o que a gente precisa pontuar e ter como noção essencial aqui é que o RDD nada mais é do que um regime de disciplina diferente, um regime um regime de regra prisional mais intenso do que aquelas regras do regime fechado.
Tá? Tudo bem isso? Alguma pergunta, sim ou não, por favor? Tudo bem. Certo? Tá. Eu vou aproveitar, eu acho que a gente ainda vai ter um tempinho, eu vou aproveitar, fazer uma introdução ainda que breve, no sentido de enxuta, de resumida, sobre as questões de penas alternativas, tá? Fica aí já essa orientação para a próxima aula a gente começar a abordar o tema de penas alternativas. Eu vou fazer uma observação, desculpem, que parece sempre prudente. Nós temos penas alternativas e nós temos medidas alternativas. Penas alternativas nós vamos estudar, e essa introdução aqui vai ressaltar o conceito, a ideia de medidas alternativas. Quando eu falo, penso eu aqui, quando eu falo em medidas alternativas, eu estou falando de situações que o legislador trouxe para que você não seja submetido ao processo. Toda medida alternativa, me parece correta essa ideia, ela é uma medida alternativa para que a pessoa não seja submetida ao processo. Quando eu falo de pena alternativa, eu estou querendo dizer que esta pessoa foi submetida ao processo, mas ele tem uma alternância, uma modificação. Ao invés de se submeter a uma pena privativa de liberdade, ele se submete a uma pena que não é desta natureza. Então, me parece sempre uma distinção muito evidente. A medida alternativa faz com que ele não seja submetido ao processo. A pena alternativa, ao nome, pena alternativa, ele é submetido ao processo. Ao final, ao invés de cumprir isso em regime de restrição da liberdade, ele cumpre aqui fora através de outras vias sancionatórias, através de outras vias punitivas. Na primeira hipótese, ele não é nem processo, enfim, ele não é submetido ao processo. Mas essas medidas alternativas, eu costumo sempre elencar, três delas. E todas elas estão previstas na Lei 9.099 de 95. Então, a Lei 9.099 de 95, ela traz ali três medidas alternativas. Quais são essas medidas alternativas? A primeira delas é de que você, reparando o dano, você reparando o dano, ressarcindo os prejuízos que uma pessoa que uma pessoa causou, isso vai implicar na renúncia ao seu direito de representação ou na renúncia ao seu direito de queixa. Trocando em outras palavras aqui, para que fique mais evidente, essa medida alternativa que está prevista na Lei 9.999 de 95, ela diz o seguinte, olha, se você reparar o dano, está extinta a punibilidade. Se você reparar o prejuízo, efetivamente não teremos mais processo. Essa é uma medida alternativa. Uma outra medida alternativa que está dentro da Lei 9.099 de 95 é a chamada transação penal. Aliás, a Lei 9.099 de 95, ela trouxe aí o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. A infração penal de menor potencial ofensivo, ela diz o seguinte: toda infração penal cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, eu posso fazer um acordo de transação penal. O que é isso? Transação penal é a hipótese em que o promotor ele tem elementos para lhe processar criminalmente, mas ele faz um acordo que é o seguinte: eu não lhe processo, eu não lhe acuso, mas você se submete a uma pena alternativa. Você cumpre um serviço à comunidade. Se você pactuar isso com o promotor, se você cumprir o que for pactuado, ao final você não vai ser processado porque vai estar extinta a sua punibilidade. Então, a transação penal, um acordo feito com o promotor, no sentido de que você
não se submeta ao processo, desde que você cumpra ali a medida alternativa que ele está te sugerindo. Uma prestação de serviço à comunidade, pode ser o pagamento de uma multa, o pagamento de uma prestação pecuniária. Pactuado. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Pois não, William. Vamos lá. A medida alternativa, ela te torna portador de maus antecedentes ou não? Não, não. Nenhuma dessas que eu estou mencionando, pagamento, ressarcimento do prejuízo, transação penal e a suspensão condicional do processo, e até mesmo o acordo de não persecução penal, nenhuma delas te torna reincidente, nenhuma delas te torna portador de maus antecedentes. Apenas vai Ok. esse apontamento na sua folha de antecedentes para que você tenha um controle da possibilidade ou não do novo benefício. Só para que você entenda, a transação penal ela só pode ser obtida a cada 5 anos. Então, se você beneficiário de uma transação penal nos últimos 5 anos, em tese, você não tem direito à transação penal. Segundo, a decisão que homologa o acordo de transação penal não é decisão condenatória, é decisão homologatória. Então, ainda que se você pratique um crime, você não é considerado reincidente, porque a decisão anterior não o condena, apenas homologa um acordo. Ok. Então, não vai gerar nenhuma questão atiniente à incidência, tampouco a portador de maus antecedentes. Então, a transação penal é esse acordo que você faz com o promotor de justiça. E uma última hipótese é a chamada suspensão funcional do processo. O que isso quer dizer? Aqui é uma regra geral, porque isso se destina a qualquer crime, cuja pena mínima seja de 1 ano. Crimes em que a pena mínima seja de 1 ano e você não esteja sendo processado criminalmente, o promotor pode fazer a acusação, mas fazer uma proposta de suspender o processo. Suspensão essa que pode ser por um período de 2 a 4 anos. Suspenso o processo, cumpridas as condições, no período de 2 a 4 anos, ao final desse período, que a gente chama de período de prova, a tua punibilidade vai estar extinta. Então, vocês estão percebendo, vocês estão notando aqui que qualquer uma dessas alternativas, qualquer uma dessas possibilidades que eu mencionei, não vão te sujeitar ao processo. Você não vai ser submetido ao devido processo legal e, ao final, realmente ser condenado. Aqui são medidas que visam fazer a não submissão de uma pessoa ao processo criminal. O que é diferente do que a gente vai ver na semana que vem, quando a gente fala de pena alternativa, porque na pena alternativa ele é submetido ao processo. Ele é condenado por exemplo, ele é condenado a uma pena em regime semiaberto. Mas o juiz fala, olha, ei, você tem algumas condições que podem fazer a sua situação melhorar. Em vez de ir para o semiaberto, eu vou pegar esse tempo de semiaberto e vou transformar isso em serviços comunitários. Isso pode acontecer. Isso é possível, sim. Tudo bem isso? Alguma pergunta sobre o que foi dito aqui hoje? Sim ou não, gente? Professor, Oi, Almerindo, por favor. uma pequena dúvida a respeito do tempo para progressão. Quando você falou se for cometido novamente, por exemplo, se eu preciso cumprir 2 anos para ter direito à progressão de pena e eu, depois de 1 ano, eu contar mais 2 anos. É isso que eu entendi? Tá picotando, viu, Almerindo? Se você puder repetir. Vamos lá. Se eu cometo uma falta grave, eu preciso de um período de 2 anos
para ter direito à progressão de pena. E eu cometo uma falta grave após 1 ano. Ok. Eu começo do zero e tenho que contar mais 2 anos. É isso mesmo que eu entendi, não? Não, não. O tempo que o que está lá na disposição é reinicia a contagem do prazo considerando o tempo de pena remanescente. Então, esse 1 ano que você cumpriu, e isso é importante, Almerino, que a gente não se esqueça, pena cumprida é pena extinta. Ok. Mas Entendeu? a minha pergunta é para que eu possa ter direito à progressão de pena. Tem que esperar mais 1 ano. Não mais 1 ano. Aí, eu mudei aqui as configurações, peraí. Jesus amado, agora caiu tudo aqui, não sei o que aconteceu. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Tá. sim. O que você precisa aqui é o seguinte, vamos supor, você precisava de 2 anos, certo? Sim. Pergunta, 2 anos. Com Exato. 1 ano, falta grave. Perfeito? Zerou a contagem. Sim. Aí a pergunta é, qual é o teu saldo de pena? Ah, o meu saldo de pena é tanto a cumprir. Qual é o percentual que eu tenho para progressão? Vamos pegar aqui 1/6. É 1/6 do teu saldo. Porque aquele 1 ano até então... Entendi. Não. A pena cumprida está cumprida, ok. Só que eu vou contar 1/6 do saldo. Ok, agora eu entendi. Porque... Então, se eu tinha 6 anos de pena, ou melhor, 12 anos de pena, eu precisava cumprir 2, ok? E aí eu cumpri 1. Sobra 11. Cumpri 1. Cometi uma falta grave. Então, é 1/6 de 11 anos. Sim, na regra antiga, sim. Tá, entendi. Regra antiga. Nessa dúvida. Vamos pegar aqui a regra antiga só para não ficar... para facilitar. Não, eu entendi. Entendeu? Pena cumprida é pena extinta. É isso. Ok. Na realidade, a minha dúvida era só em relação a essa contagem. É isso que eu não tinha entendido, que é 1/6 da pena a cumprir. Não, pena... Agora tá ok. Tá. Vou fazer aqui uma metáfora, né? Está devendo R$500 no banco. Os juros incidem sobre 500, correto? Se você amortiza essa dívida com 250, os juros vão incidir sobre 250. Você não pode fazer com que os juros incidam sobre os 500, sendo que você amortizou 250. Pena cumprida é pena extinta. Aqui, no sentido do exemplo, dívida paga é dívida extinta, ainda que parcialmente. É essa a lógica da coisa. Professor, Oi, David. você poderia, o senhor citou vários exemplos aí da Lei 9.099 de 95, o senhor poderia falar para nós quais os dispositivos citados? Assim, o senhor citou exemplos do acordo com o Ministério Público. De trás para frente, a suspensão condicional do processo está no artigo 89. Lá dentro, em cima das gavetas, lá.